Olá, meus queridos! Voltamos agora com o nosso bloco sobre intervenção do Estado na propriedade. Especificamente, estamos falando de desapropriação. No bloco anterior, nós vimos quais são os requisitos constitucionais da desapropriação. Precisa ter justa e prévia indenização, é um procedimento administrativo, ela se dá em casos de necessidade, utilidade pública. E nós vimos também que a desapropriação sanção, a desapropriação punição pelo cidadão ter cometido certas condutas, como, por exemplo, utilizar trabalho escravo na sua propriedade. Agora a gente vai ver como funciona esse procedimento administrativo. Até agora a gente falou, né? Tem que ser procedimento, não pode ser um único ato. Mas como é que funciona este procedimento? Nós temos que entender que este procedimento, basicamente, ele tem duas grandes fases. A fase declaratória e a fase executória. Então, vou repetir propositalmente, nós temos duas fases. A fase declaratória e a fase de execução dessa desapropriação. Vamos comigo lá na lousa que nós vamos ver passo a passo como que funciona uma desapropriação. Olha só, o procedimento administrativo, então, engloba dois atos ou duas fases. A fase declaratória, onde se declara a utilidade ou então a necessidade do bem. E, por fim, a segunda fase, que é a fase executória, onde vai se executar, propriamente dito, né, a desapropriação. Vamos lá para a nossa primeira fase, a fase declaratória. A declaração da desapropriação se dá com a indicação do bem e a justificação do motivo de desapropriação. Então, este ato declaratório vai dizer o seguinte: olha, eu vou desapropriar o bem X, né, a propriedade X, porque eu preciso, né, é um caso de utilidade pública ou é um caso de necessidade pública, eu preciso para X finalidade. E aí, este ato declaratório inicia, ele dá o pontapé inicial da desapropriação. Mas esse ato declaratório, gente, ele não é simplesmente um papel. Ele vai trazer algumas consequências muito concretas para a desapropriação. Olha só que interessante. Uma vez que esse ato declaratório é feito, em primeiro lugar, ele submete o bem à força expropriatória do Estado. Olha, este bem agora será expropriado. Ele fixa o estado do bem, suas condições, melhorias, benfeitorias existentes. Então ele vai falar assim, olha, este bem conta com 2 barracões, uma plantação de soja, um maquinário agrícola, por exemplo, ou qualquer coisa que conte como melhoria, como benfeitoria dentro do seu bem. Então ele vai falar, olha, o bem a partir de agora está da seguinte forma. Depois ele gera o mais importante de todos, eu vou até trocar de cor porque os concursos pedem bastante, o direito do expropriante em entrar na propriedade expropriada. Já, professora, na fase declaratória, já. Olha só, gente. O poder público, ele expede esse ato declaratório, né? Ele vai falar, ô cidadão, o seu bem está desapropriado, beleza? Beleza, que legal. A terra que você planta, que você cria seu gado, está desapropriada. Fechou? Fechou. A partir do momento que eu declarei isso, eu já tenho o direito de ingressar no bem. O poder público já pode entrar no bem. Olha só que interessante. Ele ainda não possui o bem, cuidado, tá? O bem ainda não é dele, mas ele já pode ingressar nesta propriedade, se for uma propriedade, por exemplo. Continuando comigo lá na lousa. Então, o direito mais importante que é gerado com a fase declaratória é o direito do expropriante em ingressar na propriedade. Ela inicia ainda, este também cai bastante em concurso, gente, que ele inicia o prazo de caducidade. Professora, o que é um prazo de caducidade? Esse prazo é o prazo que o poder público tem para efetivar a desapropriação. Se passar esse prazo de caducidade, a declaração fica sem efeito. Olha só. Então, eu expedi o ato declaratório. A partir do momento que eu expedi esse ato declaratório, eu tenho um X de tempo para efetivar a minha desapropriação. Vamos supor que eu faça esse ato declaratório e aí, de repente, eu passe 10 anos sem de fato levar a efeito essa expropriação.
Gente, você caducou, já era, você perdeu, você não pode utilizar esse ato declaratório para seguir para a próxima fase agora. Por óbvio que é possível que haja novas manobras no sentido da desapropriação, mas este ato declaratório, ele tem um período de validade. Passado esse período de validade, é como se ele expirasse, né? E aí a terminologia é caducar, ele caduca, e aí não é possível mais iniciar a expropriação do bem. Vamos comigo lá na lousa que a gente vai ver quais são esses prazos. Olha só. O primeiro prazo é em caso de utilidade e necessidade pública. Então, nós temos aqui a utilidade pública e a necessidade pública. Utilidade e necessidade, que vai ter um prazo de 5 anos. Ou seja, olha só, ultrapassado o prazo, ultrapassado 5 anos, essa declaração fica sem efeito, ela não serve mais. Muito bem. Se a gente estiver falando de interesse social ou reforma agrária, o nosso prazo, ele é de 2 anos. Olha que interessante, é um prazo menor. Mais uma vez, a história se repete. Passados 2 anos, né, o prazo se escoa de 2 anos e a declaração fica sem efeito, ela caduca. Então, reformulando, uma vez que o poder público expede esse ato declaratório, ele inicia a fase declaratória, ele tem aí 5 anos ou então 2 anos, a depender do caso, para iniciar os atos expropriatórios. Beleza, gente? Essa então é a nossa primeira fase. A segunda fase é a fase executória, né? Agora que o negócio vai começar a funcionar. Eu já declarei que eu vou desapropriar aquele bem, já ganhei o direito de ingressar naquele bem, né? Só que agora eu vou executar essa expropriação. O que acontece nessa fase? Em primeiro lugar, a gente estima o valor que tem que ser pago. Lembra que a indenização tem que ser justa e prévia? Então, olha só, primeiro a gente vai ver quanto que eu tenho que pagar. Ah, eu tenho que pagar 1 milhão? Legal, então eu vou pagar 1 milhão. Após o pagamento, depois que o poder público foi lá e pagou 1 milhão, consolida-se a transferência para o poder público. Aí agora o poder público ganha, né, a propriedade deste bem. Gente, prestem atenção, esta é a linha normal de transcurso da desapropriação. Então, qual seria o correto? O poder público paga e depois do pagamento, a transferência da propriedade para o poder público. Essa deveria ser a linha do tempo regular, tá bom? Muito cuidado com essa observação que eu deixei até em azul aqui para vocês, que a competência para execução pode ser delegada para a administração indireta e para concessionárias e permissionárias de serviço público. Então, olha só, a desapropriação ela tem 2 fases, né? A fase declaratória e a fase executória. Esta desapropriação, no momento que ela chega na execução, nos atos executórios, eu posso delegar os atos executórios para a administração indireta, né, para os membros da administração indireta, ou para concessionárias e permissionárias de serviço público. Beleza, gente? Então essas são as nossas 2 fases. A primeira fase declaratória, na qual eu digo, olha, este bem tem que ser desapropriado, fixo o estado do bem, né, ganho o direito de entrar na propriedade e, além de tudo, inicio o prazo de caducidade. Depois disso, eu vou executar a minha desapropriação. Execução essa que pode ser passada, inclusive, para administração indireta ou para concessionárias e permissionárias de serviço público. Como que eu executo essa desapropriação? Eu pago o valor, essa é o trâmite normal da desapropriação, né? Eu pago o valor e aí eu ganho o direito de transferência desta propriedade. Gente, só tem um problema aí. Na verdade, nós temos 2 problemas, né? O primeiro problema é que nem sempre esta ordem é respeitada pelo poder público. Às vezes o poder público vai lá e ele não espera nada disso. Ele já entra na propriedade e acabou. Este é o primeiro problema. Como eu disse para vocês, essa ordem é a ordem natural, normal e legal das coisas. O segundo problema é que, claro, né, gente? Brasileiro é brasileiro, né? Nós somos muito espertos. Se você pode pagar numa coisa 200, para que você vai pagar 500, né? Imagina você que você está comprando um determinado produto e o produto vale R$500.
E aí o vendedor disse, olha, se o senhor comprar à vista, eu posso pagar 200. Óbvio, você vai querer pagar 200, né? Com o poder público não é diferente. O poder público, infelizmente, às vezes ele faz uma avaliação e essa avaliação não é compatível com o valor real do bem. O que é ilegal, porque a legislação diz que tem que ser uma indenização justa. Então, eu dei um exemplo para vocês no outro bloco do meu cliente, que a propriedade dele vale 1 milhão, né? E o poder público, salvo engano, ele avaliou em 200 ou 300 mil. Eu não tenho certeza se foi 200 ou 300. Mas algo muito inferior ao valor, né? E aí, o que eu faço se o poder público avaliou menos? O que eu faço se o poder público sair tomando minha terra sem passar por nenhum desse procedimento? E o que eu faço se eu não concordar com essa desapropriação? Se eu falar, gente, eu não quero 1 milhão. Essa terra é a terra que veio do meu bisavô, do meu avô, né? Por mais que me dê uma indenização justa, eu não quero passar essa terra para frente, essa terra é minha, tá? Vamos solucionar um por um destes problemas através desta aula agora. Em primeiro lugar, eu vou contar para vocês uma coisa. A desapropriação, ela é um direito do poder público. E ela é um direito lastreado na supremacia do interesse público. Como eu disse no outro bloco, tem o interesse seu e o interesse da população. E o interesse do povo é maior que o seu interesse particular. Então, você não pode dizer que você não quer a desapropriação. Você não pode fazer isso. Uma vez que o poder público quer desapropriar a sua propriedade, acabou. Você não tem como reivindicar isso. Professora, mas não tem o que fazer? Sim, tem o que fazer. O que você pode fazer é lutar por uma indenização justa. Você pode se socorrer ao Poder Judiciário para que o poder público pague um valor justo para você. Mas cuidado, o Poder Judiciário ele não pode reverter a desapropriação, tá? A única coisa que ele pode é exigir do poder público que seja pago um valor coerente. Vamos comigo lá na lousa, olha só. Então nós vamos ver aqui que este processo, nós vimos até agora, né, que este processo é um processo administrativo. Pode ser, gente, que o poder público me ofereça um valor que seja justo, né? O poder público fala assim, olha, Carol, tá aqui 1 milhão por sua terra. E aí, tudo bem, o problema tá resolvido, né? Mas pode ser, como eu disse, que eu não aceite este valor, que este valor seja injusto. Se o valor for injusto, eu ingresso com uma ação judicial. Só que esta ação judicial somente pode analisar os aspectos formais, processuais e o preço. Então, olha só, foi respeitada a forma, foi respeitado o processo e, mais do que isso, o preço pago é justo? Essa é a única coisa que o magistrado pode analisar. O poder público não pode analisar o mérito administrativo. Se o poder público está dizendo que a sua propriedade é necessária para finalidades públicas, não há nada que você possa fazer. Então, recapitulando, a desapropriação ela é um procedimento administrativo. E se tudo correr bem, ela tem uma solução administrativa. Lembra da linha do tempo, né? Nós temos aqui a fase declaratória, né? Depois inicia-se a fase executória, na qual há o pagamento do valor e a transferência da propriedade. Este é o transcurso normal das coisas. Se o poder público não respeita este valor, eu vou até o judiciário, eu bato na porta do judiciário e digo, juiz, olha só, que rabisqueiro, né, gente? Eu digo, juiz, olha só, o poder público não está respeitando o valor. Ou então ele não fez da forma correta ou com o procedimento correto. E aí o magistrado pode determinar que seja respeitado aí esse preço, por exemplo. Mas ele não pode ingressar no mérito administrativo, tá bom, gente? Transferência da propriedade versus emissão provisória da posse. Antes da gente falar disso, eu vou inverter um pouquinho a ordem dos slides e eu vou para a nossa segunda problemática que eu tinha trazido aqui, que é a desapropriação indireta. O que é desapropriação indireta? É quando o poder público vai lá e pega a terra. Tipo, bom dia, tudo bem? Tô entrando na sua terra. Oi? Tô pegando a sua terra aqui, obrigada, pode ir embora, faz as malinhas aí. Gente, como assim? Pode isso, professora? Pode isso. O poder público pode fazer uma desapropriação indireta. O que é isso? Ele não respeita
todo esse procedimento da desapropriação e ele simplesmente ingressa na sua terra e pega a sua terra. E aí, tudo que te resta é fazer o quê? Discutir o valor da indenização. Mais nada. Mais uma vez, não pode o particular falar, olha, é diferente. Por exemplo, o seguinte, eu tenho uma propriedade, tá? Eu tenho a propriedade X, eu tenho a fazenda Bom Dia e Companhia, minha fazenda. Aí vem um grupo de 100 terras, por exemplo, e ele invade essa fazenda. Ou vem o meu vizinho e invade essa fazenda. Eu entro na justiça e eu posso tomar medidas cabíveis. Em que sentido? Eu posso tirar esse pessoal de lá. Gente, estão pegando minha terra, manda embora. O juiz pode fazer isso, baixa lá a força policial e manda todo mundo para fora da sua terra. Só que dentro de uma relação jurídica com a administração pública, isso não acontece. A administração pública, ela entra na sua terra e aí você sai e você não pode reclamar, você não pode pedir para ela sair. A única coisa que você pode fazer é ir até o judiciário, pedir uma indenização justa, né? Mas só, não tem outra solução. Então, é possível a desapropriação indireta? Sim, é possível. Há o que fazer? Não. Você só pode pedir a indenização. Tá bom? Eu sei que você tá pensando agora, ouvindo essa aula e pensando, nossa, professora, isso é muito injusto. Mas a gente tem que pensar que realmente a desapropriação ela é pautada no interesse público, tá? No interesse da população. Então, infelizmente, a sua vontade particular, ela fica embaixo do interesse da população, tá bom? Então, esta é a desapropriação indireta. Pode. Também é bem cobrado em concurso isso, tá? Essa desapropriação indireta. Muito bem, agora vamos voltar àquele slide que a gente pulou e vamos falar sobre emissão provisória da posse. Vamos comigo, olha só. Transferência de propriedade e emissão provisória da posse. A transferência da propriedade somente se dá com o pagamento da indenização. Então, lembra que a gente disse do procedimento normal, né? Declaratória, aí inicia a fase executória, que se dá como? Primeiro o pagamento e depois do pagamento a transferência da propriedade. Este é o procedimento normal, tá? Se não tiver desapropriação indireta, por exemplo. Então, a transferência da propriedade ela vai se dar com o pagamento da indenização justa e prévia. Só que, mais uma vez, gente, nós estamos falando de poder público. Nós estamos falando de interesse social. E pode ser que todo este procedimento aqui demore muito, você imagina? Porque para dar uma indenização justa e prévia, alguém tem que avaliar esse imóvel, né, esse bem. Aí eu declaro, aí vai avaliar esse bem. Nossa, isso aí pode ser que passe muito tempo. Agora imagina que você está precisando desapropriar uma terra por uma situação de calamidade pública, né? Você precisa naquele momento daquela terra. O que o poder público pode fazer? Havendo urgência, olha só, tem que haver urgência, tá? E depositada a quantia da avaliação, então ele vai lá, olha, este bem vale 500 mil, eu vou depositar os 500 mil e vou falar pro juiz. Juiz, agora sim, isso acontece na fase judicial, tá? Ô juiz, eu preciso dessa terra urgente, tá? E agora? O dinheiro tá aqui, mas eu preciso dela para ontem. O que o juiz faz? Ele determina a emissão provisória da posse, tá bom? Não é uma transferência de propriedade, mas a propriedade passa para o controle do poder público. Então eu vou recapitular. Nós vimos já o procedimento comum, né? Um procedimento normal. Só que pode ser que haja uma urgência, um desespero do poder público, né? Como eu disse, imagina uma enchente, uma calamidade pública. Imagina que uma chuva derrubou todas as casas da cidade, a maioria das casas da cidade. E aí eu preciso daquele terreno naquele momento para resolver essa situação. O que eu faço? Agora sim, eu saio do administrativo e vou lá no judiciário. Juiz, preciso disso urgente. Está aqui o dinheiro, mas eu preciso da terra para ontem. E aí o juiz determina a emissão provisória da posse. A propriedade passa para o controle, não há transferência da propriedade. O poder público controla aquela propriedade por enquanto, então, enquanto corre o procedimento comum, né? Ele controla aquela propriedade para que no fim seja transferida definitivamente a propriedade para ele. Lembrando, mais uma vez, né, que pode ser que o poder público não respeite nada disso. Simplesmente vai lá e pega a propriedade, que é a desapropriação indireta. É possível? É possível. E aí só cabe a indenização.
Beleza? Gente, uma observação muito importante sobre desapropriação, que eu queria conversar com vocês, é a mudança de motivo, tá? Todo ato administrativo, ele deve ser motivado, ok? Então, qualquer ato, tanto a desapropriação como qualquer outro ato, precisa de um porquê. Por que eu estou fazendo isso? Olha, eu estou fazendo isso para salvar as crianças que estão desabrigadas. Eu estou fazendo isso porque a população precisa de um hospital. Qual é o motivo, né, que eu estou fazendo isso? E uma vez que o poder público determina o motivo de um ato administrativo, ele está vinculado àquele motivo. Olha, estou demitindo esse servidor porque ele cometeu X falta. Então, eu tenho que demitir esse servidor porque ele cometeu X falta. Eu não posso demitir ele porque eu não fui com a cara dele, porque ela tá dando em cima do meu namorado. Eu não posso fazer isso, tá? Então, a administração, quando ela pratica um ato administrativo, ela se vincula ao motivo do ato administrativo. Não é admissível no direito administrativo a predestinação, ou seja, a mudança de destino, tá ok? Eu sempre tenho que cumprir o destino que eu predeterminei para aquele ato. Muito bem. A única exceção que nós temos dessa regra ocorre na desapropriação, tá? Olha só, não é possível predestinação em todo o direito administrativo. Nós temos uma exceção que é na desapropriação. A desapropriação, ela permite a predestinação. Então, eu falo assim, olha, eu vou desapropriar essa área para construir um hospital. Eu posso depois falar assim, quer saber? Eu não vou construir um hospital, vou construir uma escola. Eu posso fazer isso. Eu mudo o destino, tá? Na desapropriação, isso é possível. Só que cuidado, essa predestinação, ela deve ser lícita. O que é uma predestinação lícita? Eu mudei o destino para um outro destino que respeite o interesse da população. Então, olha, eu não vou construir um hospital, mas eu vou construir uma escola. O que eu não posso? Eu não vou construir um hospital, mas eu vou construir, vou construir uma estátua do prefeito. Vou colocar uma estátua do prefeito ali. Vou construir uma pista de boliche. Não pode, né? Ou você pode predestinar, trocar o destino, desde que seja com um fim lícito, em prol do interesse da população. A predestinação lícita só é admissível na desapropriação. Legal, gente? Conseguimos entender desapropriação? Vamos comigo lá na lousa, olha só. Então, nós vimos aqui a transferência da propriedade, né, que é diferente da emissão provisória da posse, e já vimos a desapropriação indireta. Muito bem, e esse desapropriado, quais direitos ele tem, né? O cidadão que se deu mal, o cidadão que ficou sem a terra, o que ele pode fazer? O primeiro direito que ele tem, gente, é o direito de retrocesso, ou seja, se não for dada a correta destinação, ele pode pedir o bem de volta. Mas quando pode haver um retrocesso? Quando a predestinação é ilícita, que é o caso da estátua do prefeito, da pista de boliche, aí eu posso pedir de volta. Se houver uma predestinação lícita, trocar o hospital por uma escola, neste caso, então, eu não posso ter o retrocesso, tá legal, gente? Então, a predestinação ilícita, ela gera o direito do retrocesso. A predestinação lícita, não. Muito bem. O segundo direito que pode ter o expropriado é o direito de extensão. O que é isso? É o direito do administrado de exigir que a desapropriação seja complementada em parte do terreno que se tornou inútil. Gente, olha que interessante, eu tenho um cliente que ele tem um terreno, eu desenho super mal, né? Mas eu vou desenhar para vocês terem uma ideia. O terreno era imenso, na beira de uma estrada, quilômetros e quilômetros de estrada, e este terreno era muito grande, funcionava uma granja antigamente, tá? Aí, a prefeitura precisou desapropriar este terreno e tal, e ela desapropriou praticamente, vamos dizer assim, 9/10 do terreno, e ela deixou esta área aqui sem desapropriar. Gente, fala pra mim uma coisa, este cidadão perdeu toda esta terra. Qual o intuito, o que ele vai fazer na vida com este pedacinho de terra aqui que deve ter aí, 5 metros quadrados, muito pequenininho? Nada, né, gente? Então, o cidadão tem direito de pedir o direito de extensão, ou seja, o poder público. Já que você vai desapropriar, né, desapropria tudo, porque essa parte que você deixou para trás aqui
ela se tornou inútil, tá bom? Áreas contíguas e zonas que se valorizem. A desapropriação poderá abranger a área contígua, necessária ao desenvolvimento da obra e que se destina. Nossa, professora, área contígua, o que será isso, né? Olha só, imagina o seguinte, eu desapropriei este terreno aqui. Vamos desenhar árvores, porque nós somos pessoas ambientalmente sustentáveis. Isso é uma flor. Ok, tudo bem, não parece, mas tá bom. Imagina que eu desapropriei esta área aqui, tá? E eu desapropriei essa área para construir, por exemplo, uma escola. Por exemplo, faz de conta. E tem uma área que é contígua, que é vizinha deste terreno. E eu preciso desta área para colocar todo o meu maquinário para que eu possa construir a escola aqui. Isto é uma área contígua. Então, o poder público pode desapropriar só a área que ele precisa, ou ele pode desapropriar uma área vizinha, tá bom? Desde que essa área seja necessária para o desenvolvimento da obra. E ainda a gente tem zonas que se valorizem extraordinariamente, em consequência da realização do serviço. Imaginem vocês que eu tenho uma... Vem aqui comigo, ó. Imagina vocês que eu tenho uma área. Eu imagino que a cidade de vocês seja assim. Aquelas áreas lá no canto da cidade que não tem nada, não tem casa, não tem comércio, não tem nada na área, né? Inclusive, geralmente os terrenos são muito baratos nessas áreas, porque são longe do centro da cidade, enfim. Imagina que essa área que tem um terreno super barato, não mora ninguém, de repente o poder público vai lá e constrói um loteamento, ou então é construído um centro comercial ou um centro industrial, qualquer coisa que valorize a área. Agora essa área, ela vale muito. Antes ela não valia, agora ela vale muito em decorrência desta obra do poder público. Neste caso, é possível desapropriar essas áreas que valorizam extraordinariamente. Beleza? Na lousa comigo, olha só. Em qualquer caso, a declaração de utilidade pública deverá compreendê-las, ou seja, quando o poder público falar, olha, eu preciso da área X por causa disso, ele deve estender essa declaração, ele deve falar, eu preciso da área X e da área Y, certo? Mencionando-se quais são indispensáveis à continuação da obra e as que se destinam à revenda. Galera, ufa, né? Que matéria comprida! Acabamos de desapropriação. Nós vimos então que a desapropriação é um meio do poder público retirar a terra do administrado. Não, a gente sempre fala em terra, né? Mas não é só terra. Vários bens podem ser expropriados, qualquer bem que tenha valor patrimonial, inclusive algo não palpável, né? Algo imaterial, né? Algo que você não enxergue, como por exemplo, um espaço aéreo pode ser desapropriado. E nós vimos que essa desapropriação, ela tem que respeitar os requisitos constitucionais, só em caso de necessidade pública, utilidade pública, etc. Exceto se for uma desapropriação sanção, né? Nós vimos também que a desapropriação ela é um procedimento e ela segue fases. Ela tem a fase declaratória e a fase executória. E o trâmite normal é que haja um pagamento prévio e depois uma transferência da propriedade. Mas pode ser que haja uma urgência para ingressar nessa terra. E aí o juiz determina a emissão provisória da posse. Ou pode ser que o poder público não respeite nada disso e já entre na terra. E aí o que eu posso pedir é indenização. Tudo que o expropriado pode fazer é pedir a justa indenização, tá? Ele não pode discutir a possibilidade ou não da desapropriação. E ele tem alguns direitos, como, por exemplo, o direito de pedir que toda a área seja desapropriada, ou o direito de pegar o bem de volta se houver uma predestinação ilícita. Assim como o poder público pode pegar uma área contínua, uma área que fique ao lado da sua obra, que seja necessária para a realização da obra, ou uma obra que seja objeto, ou uma área que seja objeto de valorização extraordinária. Galera, com isso a gente encerra a desapropriação, né? A desapropriação é uma das formas de intervenção do Estado na propriedade. Nós vamos encerrando por aqui e a gente se vê em próxima aula. Tchau, tchau!